Acho que eu sou parte dos 3% que o Paulo Pinalci falou e daquele menorzinho ainda que não faz doutorado em História, né? Porque justamente quanto mais eu me aproximei de favela, de trabalhar em favela, já faz quase 15 anos, mais eu me aproximei também de serviço social, de instituições de pesquisa social, como ISER e tal. Mas o que eu queria abrir um diálogo com o Paulo Pinalci é que o meu objeto de estudo considera a produção de favelas, de memória em favelas, como produção historiográfica. Eu acho interessante a gente pensar nesse vácuo aí da produção historiográfica, a própria produção que é de favela. Tem várias favelas que têm centros de memória e história, né? Tem Rocinha, tem Borel, tem Horto, tem a Maré, que tem o Museu da Maré, né, chancelado pelo IFAM, que agora desdobrou aí em IBRAM, e o IBRAM está aí fomentando uma grande rede desses museus comunitários. Então, acho que isso faz parte do sustento da minha tese, e isso já qualifiquei, que isso é produção historiográfica, além de ser produção social da maior relevância. E acho que a Lígia Segala poderia ter na Rocinha aberto esse trabalho de colocar a memória, né, como uma coisa mais aberta, porque é história, produção historiográfica estrito senso, e ter aberto um campo para que as pessoas se sentissem mais à vontade para fazer história fora da academia histórica. E muitas das lideranças nessas favelas, então, passaram a se formar em história. Então, alguns deles são historiadores, outros não de fato, mas são historiadores orgânicos, diria assim, parafraseando Gramsci. E aí, fazendo só uma chave, essas produções em novas narrativas históricas, né? Lembrando agora de uma nova pedagoga, português, aqui eu postei direto, eu sarei com aqui 2 pedaços, volta, estou vendo a parte da duas, está avelizando no conteúdo. Isso aqui é um trecho da outra. Da obra falta apaixonante antropologia, questão da base e teoria também da teatro, como que ela da UF, psicologia brasileira, Denise Pilmes, ela trabalhou, primeira geração, um pouco dessa segunda geração que a senhora trabalha mira de longo, que coisa que os políticos que é a pergunta que o professor falou que depois houve um período bom de saber se é uma retroação, né, da atualidade da pergunta. E em virtude de 2 anos, após desenvolver uma pesquisa no fotográfico a gente considera e relacionar que foi levado a cabo e eu gostaria de poder mais a respeito dessa dimensão da favela da capital, porque ali a região da parte desse aglomerado de assentamentos urbanos que ali e umas pessoas faz uma pessoa fazer o que cidades mais comum eles acham só a prevenção da cidade que ali foi o uma tradição samba e essa que é hoje proibida, após uma ser cultural, a capacidade de riqueza cultural. E através da INEA, que eu penso da filmar dessa existência de quilombola. Vou só aqueles que se falou sobre a possibilidade da rádio pelos fiscais ou mais que pode fazer essa eu conheço alguns de resultados e não é do poder da língua, ou seja, olha, máximo, na medida mais oportunidades de permanecer a garantia sobre a questão que o Miguel ali apresentou, produção de novas narrativas, evidentemente, que a gente pode ser a produção historiográfica. Mas eu falei uma fronteira aí, lá pelo piano normal, histórias, elas podem ser mais forçadas de ilusão. Crítica daquilo que a gente viu. Mas aí, propôs isso. Da Grins, da Dulce Pandolfi, da Bia Fresco, já existe. Agora, não há crítica exatamente forte que existe na favela. Sempre para achar que isso tem que ser crítica. Eu tenho que ir ao passado, não é só o passado. Mas é uma dimensão afetiva e de autoestima para a minha vida. E a outra coisa é construir um discurso crítico sobre a minha vida. Então, nesse sentido é que eu acho que a gente tem que estabelecer
uma fronteira entre o que é uma produção historiográfica alargada, não é, lato sensu, e uma produção historiográfica estrito sensu, não é? E o limite está dado pela crítica, não é? E qual é o papel da crítica? É claro que por aí a gente poderia fazer outro seminário, não, o que é a crítica histórica, não é? Mas enfim, eu não vou alongar aqui a conversa, mas você entender onde eu quero chegar, não é? Não necessariamente as memórias renovam as condições, enfim, de inserção da favela na cidade, ou mesmo renovam o quadro contraditório e conflituoso que existe internamente nas favelas. Não é? Eu acho que é essa questão que a gente tem que lidar. A outra questão que me foi dirigida é mais sobre a comunidade de Sacopã, remanescente quilombola, que era uma situação específica, não é? Porque é um contexto urbano. Eu acho que, enfim, eu adorei a ideia da colaboração institucional no campo da pesquisa, mas eu acho que essa luta tem que ser conduzida pelos seus atores, não é? Se a gente fala de protagonismo social, de renovar os atores envolvidos, não é? Na conquista de direitos na sociedade, eu acho que a gente não pode esquecer que a nossa participação não pode ser a do protagonista do quilombola, não é? O quilombola é que tem que existir. Eu acho que a gente tem que apoiar esses atores sociais, não é? Na luta pelos seus direitos, mas nós como pesquisadores temos que saber sempre qual é o nosso lugar. O meu medo nesse movimento, e lá no Labói nós mesmos temos uma participação em relação a outras comunidades quilombolas não urbanas, lá na UF, né? Especialmente pelo trabalho da minha colega Evelyn Matos e a Marta Abreu, mas sempre com esse cuidado na hora da gente não ocupar o lugar daquele que deve ser o verdadeiro protagonista da conquista dos seus direitos. E nós devemos também ter a chance e a oportunidade de participar disso e nos apropriarmos também para o nosso trabalho intelectual desse movimento, e que significa dizer que muitas vezes a gente também tem que ser crítico em relação a esse movimento, não é? Agora, que eu acho que a gente tem que multiplicar na cidade do Rio de Janeiro a presença de uma memória, eu ia dizer popular, não sei se é a melhor expressão, mas essa memória desses que não tem visibilidade na nossa cidade. E eu ousaria dizer que não adianta a gente querer fazer, se a gente quer levar o turismo a sério no Rio de Janeiro, por razões simbólicas e razões econômicas, não adianta eu querer fazer vender o cartão postal do Museu do Rio de Janeiro, porque a gente nunca vai concorrer com o Louvre, a gente nunca vai concorrer com o MoMA, não é? Mas a gente pode construir uma outra imagem de uma cidade no sul, no hemisfério sul, que com dignidade, que representa a civilização a partir de outros marcos. Francamente, eu acho que nisso o poder público acho que às vezes não compreende, quer dizer, eu não quero retomar aqui discursos críticos com a Cidade da Música, eu adoraria que a Cidade da Música funcionasse, mas se a gente quer, que era um discurso um pouco do prefeito na época, lançar a imagem internacional da cidade do Rio de Janeiro, se é para a gente imitar as cidades que já existem, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir participar, não é? Vamos ser sempre um arremedo. Agora, se nós compreendêssemos a importância dessa cultura urbana da cidade como centro de produção cultural, como referência na construção da nossa identidade, eu sinceramente acho que tem muita... Olha, francamente, eu tenho que lembrar de experiências pessoais. Eu me lembro da primeira vez que eu levei os alunos e meus colegas à Vila Kennedy para ver a estátua da Vila Kennedy. Parecia um louco, não é? Todo mundo me olhava como um louco, porque professor de história levando aluno para a favela, não é? Para ver uma estátua, isso é coisa de gente esquisita. Todo mundo que foi uma caravana de carros, se divertiu muito, foi bacana, foi divertido, e eu tenho certeza que aquela experiência marcou vários colegas, a tal ponto que uma colega minha até se comprometeu em produzir um estudo sobre a Vila Kennedy. Eu acho que a gente tem que proliferar essas ações. Acho que, no fundo, tangenciam um pouco a história da Fundação Leão 13. Muito engraçados. Primeiro, que eu acho que ela precisa ser melhor estudada, né? Até porque a história da Fundação Leão 13 é muito engraçada. Ela começa pelo estímulo, pelo apoio da igreja junto ao presidente da República,
né, que cria por decreto para ela atuar no município do Rio de Janeiro, e até onde eu vi, eu coloco isso no texto, sempre o dinheiro que entrou foi até que até onde eu sei, na fusão ela virou um órgão público. No fundo ela era, né? E aí é uma coisa curiosa que, lendo os trabalhos, todas as pessoas se prendem muito ao fato da criação da Fundação Leão XIII vir a partir da arquidiocese, quando, até onde eu vou, o dinheiro sempre foi do Estado. Então ele sempre atuou como um órgão do Estado, né? É um pouco a confusão, o Paulo trabalha muito com isso, quer dizer, a discussão entre o discurso oficial e a prática, quer dizer, o que caracteriza um órgão público, né? Dentre outras coisas, é quando ele tem verba para atuar. O que a gente viu, e a colega perguntou isso, o que a gente viu nos últimos tempos é não investimento, né, nessas instituições. Eu chamo a atenção aqui, só para ser breve, que, primeiro, a partir do momento que o Estado incorpora as demandas sociais, nunca mais deixa de ter isso no Brasil. O que muda é a forma como ele lida com as questões sociais. E aí nós vamos ter uma inflexão muito interessante, né? Porque a própria história da LBA é uma história complicada, é uma história que depois foi sendo penetrada cada vez mais pelos interesses políticos, no sentido talvez pior do termo, né? Chegou a um ponto que chefia de seção da LBA no município, quem indicava era o vereador, né, naquele município. O quinto candidato a vereador para chefiar setores que atuam com ação social. Isso fez com que, e paralelamente, não envie de dinheiro. Então, em realidade, houve uma quebra ao longo do tempo da ação da LBA e da Fundação. O caso da LBA acabou de uma forma tristonha, né? Aquela velha frase, acabou no fim. Quer dizer, alguém chegou lá, foi o governo Collor, e disse, vamos acabar de acabar, porque dava mais trabalho consertar do que criar uma nova. O problema é que era a única rede de proteção social que o Brasil tinha criado ao longo da sua história. Então, também uma outra questão política, acaba com ela e não bota nada no lugar. Então ficou um vácuo, né? Ficou um vazio. Ruim, era muito ruim a LBA. Agora, não LBA é pior ainda, né? E o mesmo um pouco acontecendo com a Fundação Leão XIII. Pelo que eu acompanho, falta alguém dar extrema-unção nela, porque ela vem cada vez menos dinheiro, menos profissional, não contrata. Então, vai patinando, caminhando para o fim. Então, eu não sei se eu estou respondendo, agora eu só quero fechar a minha resposta dizendo o seguinte, que não podemos escrever a história ao contrário. Hoje, como a Fundação Leão XIII e a LBA tem esse triste fim, era assim quando surgiram. Não vamos fazer, isso não é um bom exercício historiográfico, né, meu querido Paulinho? Né, eu digo, olha, hoje é ruim, então logo era ruim nos anos 40, era ruim nos anos 50. Isso é um mau exercício metodológico. Vamos tentar entendê-lo no que ele era naquele momento. E aí sim, no que ele era naquele momento, eu insisto, a minha argumentação está no meu artigo, era um avanço. Era um avanço. O Estado, pela primeira vez, ele, enquanto Estado, entra na questão da ação social. Vou ser breve para a gente. E elas não têm, as agências financiadoras, desculpe se alguém aqui de alguma agência financiadora brasileira, e elas não têm entre as pessoas que fazem agendas de pesquisa, pessoas que realmente entendem entendem de pesquisa, entendeu? Então, por isso, eu acho que elas pedem a gente que faça pesquisa num tempo rápido. Quando pesquisa, se sabe que é uma coisa que é delongada, né? Como o trabalho da SACPAX mostrou. E eu acho, olhando para vocês aqui, que estão fazendo tese de mestrado, tese de doutorado, eu acho que é a última chance
que vocês têm de fazer pesquisa verdadeiramente falando, porque vocês, a nível de mestrado e de doutorado, têm o controle do tempo necessário. Então eu aconselho a vocês a aproveitar bastante desta oportunidade que vocês estão tendo agora de poder controlar o tempo de vocês. Bem, eu gostaria de dizer uma palavra sobre os projetos de memória. Né? Eu gostaria de lembrar a Paula, que em toda parte, em todos os lugares do mundo se tem projeto de memória. Por exemplo, eu estou em Lille, na Universidade de Lille. Lille é uma região de mineração, né? Foi uma região onde a mineração é muito... Agora se cria em Lille, Lille é a capital da cultura, se cria em Lille um museu da mina, tá? Está na moda agora, o Museu da Mina. Está na moda em Lille também a valorização do trabalho do mineiro, entendeu? Do discurso do mineiro. Então isso não parece uma coisa que o Brasil está colocando, mas é uma prática bastante conhecida em outros contextos. Então eu aproveito isso para dizer que, como eu tentei mostrar, que o estudo da SAG-Max tem alguns elementos parecidos com a escola de Chicago, eu quero dizer com isso que o que se faz no Brasil, o que se pensa o Brasil como um lugar onde independente, autônomo, etc., não é. Na verdade, o que se faz aqui se faz também em outros lugares. Temos que ser um pouco mais humildes. Obrigada. A primeira pergunta a respeito da segunda geração, o que foi ruim da vida da segunda geração? Bem, primeiro, realmente eu estudei 4 gerações, porque as entrevistadas originais eu também tinha dados sobre seus pais. Então, todos os seus pais eram pessoas que trabalhavam na roça, em alguns dos estados, e analfabetos, e pessoas que sofreram muito para chegar na cidade. Dos entrevistados originais, a maioria mesmo foram os migrantes para as cidades. Os que foram já nascidos aqui, segunda geração, eles têm um pouco de vantagem, porque já nasceu na cidade, já tinha mais chance. Mas vamos pensar nos trabalhos dos entrevistados originais. Era quase todo mundo trabalhando, a maioria deles trabalhando em mais de um trabalho. Tinha um trabalho de dia, outro depois de noite, no fim de semana, talvez um outro biscate. E as mulheres podem trabalhar nas casas, nas redondezas, Catacumba, na lagoa, né? Tinha muito trabalho que a mulher pode fazer na beira de lagoa, lavando roupa, no mesmo tempo cuidando dos seus filhos e no mesmo tempo ganhando dinheiro. E todos os filhos depois de escola podiam fazer um resgate aqui e lá. Então a renda familiar tinha várias fontes. Quando as pessoas foram para conjuntos, essa diminuiu muito por causa do transporte. Mas não somente o problema da segunda geração foi para as pessoas de Catacumba, foi geral. Por quê? Porque entre a primeira geração e a segunda geração, o mercado de trabalho mudou. O número de empregos em fábricas diminuiu, foi uma deindustrialização. E, além disso, a venda do que é ser uma pessoa com status através da propaganda, da televisão, fez umas aspirações nessa segunda geração muito alta. Todo mundo queria se demonstrar como roupa de marca, como sapato de marca, como moto, como celular. Então, eles mediram as chances de trabalhar de acordo com quantos meses tinha que trabalhar para poder comprar uma camisa de marca.
E eles calculavam, bem, se eu for trocador de ônibus, eu vou perder tanto em transporte, vamos dizer, de Nova Brasília para o centro, eu indo e voltando, vou ter que comer na rua. Aí eu vou ficar trabalhando 12 horas e 4 horas de transporte. Aí eu vou ficar exausta e vou levar 8 meses para poder comprar uma roupa de marca. Então eles ficavam em casa, pendurado na aposentadoria do pai, que é muito triste. E as mulheres também não queriam trabalhar como servente, como empregada doméstica. Ninguém queria trabalhar nos trabalhos humilhantes dos pais. O migrante estava feliz de ter qualquer trabalho que já foi muito melhor em termos de ingresso e renda do que no campo. Mas os filhos já tinham outras aspirações. Eu lembro muito bem a filha de um líder em Nova Brasília que estava sentado ao lado da sofá durante a minha entrevista, e ela é muito inteligente, muito bem falada. Eu falei, você está trabalhando? Não, Janice. É porque quando foi buscar trabalho, todo mundo queria trabalhar na caixa do supermercado. Aí ela foi para o supermercado, falaram para ela que precisava de alguns papéis, documentos que ela não tinha. Aí, primeiro, ela não tinha dinheiro para voltar em casa, porque o dinheiro de ônibus foi muito mais que ela imaginava. Ela conseguiu voltar em casa para a ajuda de alguém, nunca foi buscar esses papéis, ficou desanimada. Aí eu falei para ela, então você vai buscar? Ela falou, sim, eu vou buscar. Eu falei, então quanto tempo desde você foi lá no supermercado para ver? Isso faz uns 8, 9 meses. Quer dizer, a segunda geração é desmoralizado. Eles começam a ter filhos, não quer cuidar dos seus filhos e não dos filhos do outro como babá. Então, não é somente em termos de oferta de emprego, mas em termos de que tipo de emprego eles querem aceitar. E, além disso, os pais sempre diziam para eles, vocês ficam na escola, senão você vai ser coletor de lixo. Hoje em dia, quando abre os espaços para ser coletor de lixo, tem milhões de pessoas atrás desse emprego e precisa ter ginásio completo, o secundário completo para competir. Então, tanto mais que eles conseguiram dobrar ou duplicar, avançar muito anos na escola, mais rápido ainda foi levantando o barra de entrada para cada tipo de trabalho. Então, talvez você ficou 6 anos na escola em vez de 3 ou 2, mas esse emprego que você quer necessita 8, uma coisa assim. Então, eles ficavam encontrando barreiras em tudo que eles queriam, em todo lado, e ficavam essa geração realmente foi preso entre as novas aspirações do consumidor e as capacidades deles. Por isso que foi o tráfico tinha tanto apelo. Inclusive, eu perguntei vários dos líderes, o que você acha, o que você tem mais orgulho que você tem feito na sua vida? E eles falaram, meu grande êxito na minha vida é que nenhum dos meus filhos entraram no tráfico. Esses foi filhos que 2 desempregados, o pai e a mãe compraram uma loja de sapatos para ele para poder sobreviver, mas é muito difícil. Então tem várias outras coisas que posso falar, mas só para te deixar na cabeça muito claro, trabalhando em supermercado, você trabalha 6 dias e meio por semana, 12 horas por dia, e você ganha 1/3 do que você ganharia como empregada doméstica. Trabalho 5 dias por semana, 8 horas por dia. E mesmo assim,
eles optam a não ser empregado doméstico. Só para ver esse negócio que eu estava falando do estigma e do servente. Eu não vou dar outros exemplos, mas essa está bem. A remoção de Catacumba, a história. As pessoas de Catacumba observaram em 69 a remoção de Praia do Pinto. Eu tirei do meus fotografias as fotos absolutamente chocantes do remoção de Praia do Pinto, porque eu estava morando em Catacumba em 69 quando foi removido. Mas então, eles já sabiam que Catacumba podia ser removida e eles organizavam. Na primeira fase, organizava contra o presidente da Associação de Moradores, Valdivino, mobilizou a comunidade. Eles contrataram arquitetos, inclusive o Sérgio Bernardes, para fazer um plano de organização da Catacumba no lugar. Eles demonstraram todas as suas qualificações para construir esses prédios. Eles botaram no globo o plano deles e o plano do Sérgio Bernardes, fez tudo, mas a máquina de remoção do Xizan foi andando. Quando era absolutamente impossível de resistir, eles foram cooptados. E esse mesmo Valdivino acabou organizando os censos de cada casa vai ser removido, de quantas pessoas moravam lá, renda familiar. E as pessoas, porque são muito brilhantes as pessoas dessas comunidades, então eles tentavam imaginar como esses dados iriam ser usados. Pode ser, se eu boto uma renda familiar alta, eu vou ter que pagar um quarto dessa renda para as prestações do conjunto, aí eu vou botar baixo. Pode ser, se eu boto muitas crianças, eu vou poder ter uma casa melhor, o pior. Então, não falaram nada de verdade nesses censos. E levou muito prejuízo, porque a pessoa que tinha 10 filhos acabou sendo posta num apartamento de um quarto. E as pessoas não podiam trocar, não podiam responder de uma maneira, só quando faltava que pagar, foram jogados para casa de triagem, lá em Paciência. A casa de triagem foi tão cheia que tinha que investir, o Estado investiu em mais de 2 ou 3 mil casas de triagem de tijolos novos, investindo nesses casas no meio do mato, em Paciência, sem estrada, sem transporte, sem escola, sem emprego, para estoquear a pessoa que era para triagem, que era para morrer, que não adianta tentar salvar. Então foi muito claro que a pessoa realmente foi vista como um lixo. Então, as pessoas hoje em dia, 30 anos depois, são divididas. Metade dizem que essa remoção foi a pior coisa que aconteceu na vida deles. Perdeu tudo, perdeu a amizade, chora quando fala da favela de Catacumba, fala de várias coisas que eles podiam fazer se ainda permanecia lá naquele espaço. A outra metade, gente, está adorando de ter ser removido, apesar de no momento lutou muito contra. E por quê? Porque sair de favela e ter seus filhos nascidos em conjunto e não em favela, apesar do conjunto também ser um espaço muito estigmatizado, é menos estigmatizado do que favela. Então, seus filhos têm mais e têm tido uma chance melhor de entrar no mercado de trabalho, de ter um endereço, de ser reconhecidas mais perto da gente. E então, não é tão fácil dizer que se essa mudança, no final das contas, depois de 30, 40 anos, ajudou ou prejudicou. Mas eu posso dizer que até o momento que Rio de Janeiro aceita na sociedade, na cultura, no mercado de trabalho, na coração, na cidadania, esse 2 milhões de pessoas que moram no setor chamado informal,
Rio de Janeiro não vai para frente de jeito nenhum e vai continuar sendo uma cidade que não aproveita do maior recurso que tem, que é essa capital intelectual, de trabalho, de social, de capacitação de produzir, consumir e inventar. E não vai conseguir Rio de Janeiro ter uma cidade bem sucedida sem incorporar as pessoas nas comunidades. Obrigada. Eu acho que, dado adiantado da hora, que nós deveríamos encerrar. Eu agradeço muito o César, o Paulo, Machado, a Alice, e queria avisar que há uma mostra de filme etnográfico que está sendo realizada na sala 109. Convido vocês para logo mais assistir a palestra da doutora Colette Petonino. Escola de Samba, continua o sucesso. Presidente administrativo, Marco Antônio Brasil de Oliveira, Rafael, Fundação, Escola de Samba, a partir de 16 de fevereiro de 1999. Suas cores, azul e branco, sua sede, Rua São Jorge, sem nome agora, com sucesso. Sua marca no mesmo endereço. Enredo, Rio, a mais maravilhosa das cidades. Ser bonito, mas além da falta de higiene, às vezes há perigo de desabamento. Felizmente, a favela carioca é algo que tende a desaparecer de nossa realidade. O lema é demolir para construir. Pretendo terminar minha vida morando naquela terra. Eu me acostumei aqui, fiz vida aqui, fiz filho, gosto desse local aqui também. Mas foi difícil gostar. Daí sou problema, nasci lá. É um lugar que quando eu vou, eu repito, falo, essa terra aqui é minha. Ninguém vai dizer que não. Pelo menos esse direito, ele não pode tirar. A gente dizer, não, essa terra aqui é minha, nasci aqui, essa terra aqui é minha terra. Aquele pedaço ali, você vê lá aqueles arranha-céu lá hoje, aquilo ali não era pra gente, aquilo ali era da elite. Tacaram fogo e mandaram a gente embora. A gente saiu abaixo da água, de fogo mesmo. A fundada ali é 12 de maio, eu falei, 29 de maio. Os imigrantes não são meu objeto de estudo. Moi, je cherche la raison de la stagnation du prolétariat français en bas de l'échelle. Eu procuro a razão da estagnação do proletariado francês
abaixo da escala social. Pourquoi ils ne montent pas dans l'échelle sociale alors que nous avons une école gratuite, obrigatoire et de bonne qualité depuis un siècle? Por que eles não ascendem nessa escala social se eles têm uma excelente escola pública, portanto não precisam pagar as escolas privadas, com uma excelente qualidade, gratuita? Alors je m'obstine à parfaire et à élargir ma connaissance de ce milieu, à multiplier mes visites chez mes anciens formateurs, chez leurs amis, chez leurs voisins. Então eu me lanço para complementar e alargar meu conhecimento desse meio e a multiplicar as minhas visitas na casa dos antigos informantes e depois na casa dos seus vizinhos e amigos. Cependant, je n'avance pas dans ma réflexion parce que j'ai le nez dessus, mais je ne vois rien. Mas, no entanto, ela não avança na sua reflexão. Entre-temps, les Espagnols, les Portugais et les Nord-Africains sont confondus avec les autres sous les vocables de marginaux et de inadaptés, car leurs logements sont indignes et tous sont tenus por responsável pela indignité. E nesse meio tempo, os espanhóis, os portugueses e os norte-africanos começam a ser confundidos com os outros através de expressões como marginais inadaptados, porque suas casas eram indignas e todos são considerados responsáveis dessa indignidade. Il m'apparaît alors clairement que pour saisir dans sa réalité sociologique profonde la signification de nos constats et interrogations, il me fallait faire un grand détour comparatif par l'observation d'immigrés récemment arrivés et encore groupés comme à leur arrivée. Então, me pareceu claramente que para compreender essa realidade sociológica profunda, na sua realidade sociológica profunda, eu deveria fazer uma grande comparação através da observação dos emigrantes recentemente chegados e ainda reunidos nesse momento de chegada na França. Et qui allaient subir le même sort que les Français avaient déjà subi longtemps auparavant. E que iam passar pela mesma trajetória, pela mesma experiência que os franceses já haviam passado. Les Français ne parlaient jamais de leur passé. Os franceses não falam nunca de seu passado. Qu'est-ce qu'ils avaient subi? L'éclatement des liens de parenté, d'alliance et de solidarité, la dispersion, la fragilisation de l'individu. E o que eles viveram, né? O esfacelamento dos laços de parentesco, as alianças, a solidariedade, a dispersão e a fragilização. J'ai choisi 3 petits bidonvilles à l'échelle d'un chercheur solitaire. Eu então escolhi 3 pequenas favelas que estavam na medida de serem observados por um único pesquisador, que era uma pesquisadora solitária. Un espagnol et 2 portugais. Uma onde moravam espanhóis e 2 outras onde moravam portugueses. Sur des territoires proches de mes circuits habituels, pas avec toujours loin. Em territórios próximos de seus circuitos habituais. C'était 75 familles, 45 familles ou 12. 75 famílias na primeira, 45 na segunda e 12 na terceira favela. J'y ai beaucoup appris. Je crois que j'ai même presque tout appris. Ela aprendeu muito e acha mesmo que ela entendeu tudo nesse período. Pendant 2 ans, et sans cesser d'aller quand même visiter ma vieille cité, je suis allé presque tous les jours. Durante 2 anos, e sem deixar de frequentar o conjunto onde ela havia começado suas pesquisas,
ela foi a essas favelas quase todos os dias. Et je n'avais pas d'autre prétexte qu'une visite d'amitié ou pour boire un café. E o único pretexto era uma visita de amigos, aos amigos e tomar um café, simplesmente. Les étrangers m'ont beaucoup aidé là parce qu'ils acceptaient ça très bien, les Français non. E os estrangeiros ajudaram muito porque eles rapidamente entendiam isso, enquanto que os franceses não. Eles têm medo, os franceses. Et puis après la destruction au bulldozer, comme disent les polices, on pousse au debout et ils sortent comme des rats. E após a destruição pelos tratores, como diz a polícia, a gente faz a pressão e eles vão fugir como ratos desse lugar. Alors après la destruction, je les ai suivis. J'ai suivi beaucoup de familles dans les cités où ils ont été relogés. Ils ont rejoint les autres parfois. Então, após a destruição dessas favelas, ela continuou acompanhando essas famílias e visitando nessas cités de transit onde elas foram realojadas. Velhas ou novas cités conjuntas. Alors je vais donner la définition rapidement du bidonville pour moi. Je ne parle pas de favela d'ici, de bidonville en France, n'est-ce pas? Alors, un bidonville, pour moi, c'est un quartier, ou un petit bout de quartier. Un quartier établi sans permis, et même en infraction avec la loi, mais avec des complicités locales, car il faut de l'eau pour que l'homme s'établisse. Então, ela dá a sua definição de favela, né? A favela que ela conheceu na França, bidonville. Aliás, eu vou só falar bidonville e não favela para não confundir as coisas. Bidonville para ela é um bairro estabelecido sem permissão e às vezes até mesmo contra a lei, infringindo a lei, mas com cumplicidades locais, porque, por exemplo, é preciso um pouco de água nas praias durante o inverno, pequenos alpendre, aquecimento com lenha, iluminação de camping. E as fotos da pesquisa de campo que mostram esses interiores estão expostas ali. Les Espagnols avaient même l'électricité. Os espanhóis tinham até mesmo eletricidade. Un seul branchement, dont 45 familles sont partagées les charges, comme dans une copropriété. Uma só ligação, partilhada por 45 famílias que dividiam as taxas, como numa copropriedade, num condomínio. Les hommes étaient tous maçons, ils avaient des camarades aussi. Os homens eram marceneiros, tinham seus amigos também, os franceses. Donc il y a des complicités, toujours des aides, quelqu'un qui approchait. Tinham seus amigos que também trabalhavam na construção, que eram franceses, então havia sempre essa cumplicidade para poder ir melhorando pouco a pouco esse sistema construído. Le voisinage appelle ça le bidonville 3 étoiles. A vizinhança chama essa favela onde moram os espanhóis de bidonville 3 estrelas. É beaucoup plus diversifié qu'il n'y paraît au premier coup d'œil. Et même si elle est ethniquement marquée. Então, em primeiro lugar, é um bairro, a sua definição de bidonville é que é um bairro, e em segundo lugar, é uma sociedade bastante diversificada, mais diversificada do que parece, embora marcada etnicamente. Le peuplement se fait par cooptation. O peuplement, o povoamento se faz por cooptação. Le groupe fondateur est uni par la parenté et il s'élargit peu à peu à d'autres alliés, d'autres villageois du même village, d'autres villages, d'autres compatriotes et même des camarades de chantier. O grupo fundador se estende pouco a pouco com a chegada de outros aliados, de outros compatriotas e... D'abord du même village.
Primeiro, de pessoas provenientes da mesma cidade de origem, depois de uma outra cidade da mesma região e depois de compatriotas de outra cidade do país. E também depois de colegas de construção civil que não são nem espanhóis, nem portugueses, franceses mesmo. Et on trouve toujours une présence étrangère au groupe dominant. E a gente sempre encontra uma presença estrangeira nessas localidades em relação ao grupo dominante. Par exemple, dans le petit de 12, il y avait 3 Algériens. Por exemplo, na pequena bidonville de 12 famílias, tinham 3 de argelinos. Mais je ne les ai pas connus, ils venaient juste de partir. Mas eles tinham acabado de partir de lá quando ela chegou. Alors, en plus, ils ne sont pas posés dans l'espace côte à côte, mais ils s'interpénètrent. Mas esses subgrupos, eles não estão dispostos no espaço lado a lado, interpenetram. Favorise la connaissance de tous par tous. O que favoriza o conhecimento de todos por todos no espaço da bidonville. Troisièmement, c'est un habitat de première installation, conçu comme provisoire par eux-mêmes. Em terceiro lugar, uma bidonville é também um lugar de habitação de urgência, de primeira instalação, mas concebida como provisória. On l'améliore, on l'agrandit chaque fois qu'on peut, toutes les fois qu'on peut, jusqu'à ce qu'on le quitte pour s'installer ailleurs plus confortablement. As pessoas promovem melhorias, eles expandem suas casas sempre que podem, até o momento de deixarem a favela para se instalar em outro lugar de uma maneira mais confortável. Quand est-ce qu'on peut partir? Quand on est prêt financièrement et psychologiquement, car ça suppose de quitter la sécurité du groupe. Donc il faut savoir parler la langue, il faut savoir se débrouiller. Quando é que é preciso partir? Quando é que se vai embora? Porque é preciso ter um preparo econômico e também psicológico para deixar esse grupo que sustenta. Primeiro financeiramente, ter um trabalho fixo e também depois para poder conquistar essa autonomia de deixar esse lugar onde... Alors, la durée de passage n'est pas prévisible, elle dépend de chaque individu, de chaque histoire, de la pression des enfants grandissants, etc. Esse tempo para a partida, para deixar a favela, a bidonville, ele não é previsível. É impossível prever. Cada família tem o seu ritmo e as suas condições favoráveis ou não. Mais en tout cas, c'est un vrai transit, c'est une vraie cité. Alors que ce que construit l'État ne transite pas. Là, ça transite, ça bouge. Vas-y. La baraque libérée est louée. La baraque libérée est louée à un nouvel arrivant, ce qui ajoute de nouveau à la diversité. O barraco então liberado é alugado de novo, o que contribui para a promoção de uma diversidade na localidade do bidonville. Donc, c'est une société en équilibre, dont l'équilibre fluctuant est constamment recomposé dans la diversité et la mobilité nécessaire et librement consentie. É então uma sociedade em equilíbrio, cujo equilíbrio flutuante se restabelece, se recompõe na diversidade e na mobilidade livremente consentida. Et qui s'autocontrôle, car il n'y a pas d'enfants là chez le juge des enfants. Les enfants sont éduqués et surveillés par l'ensemble des adultes. E também uma sociedade que se autocontrola, porque lá não há crianças sob a guarda do juiz da infância. Toda a coletividade se encarrega de observar e vigiar, de certo modo, se ocupar. Je n'insiste pas parce que ça serait trop long, j'ai tous ces détails sont publiés déjà. Je vais passer à autre chose, à la différence entre les Français
et les étrangers. Ces étrangers-là, migrants qui viennent d'arriver, la différence s'établit au niveau du rapport à l'argent. E a diferença, então, que ela vai estabelecer agora entre os franceses e os imigrantes reside principalmente na relação que eles têm com o dinheiro. Les Ibériques sont venus pour vaincre la pauvreté. Ils travaillent tout le temps sur les chantiers durs, mais aussi les chantiers les mieux payés. Et les patrons les préfèrent. Os ibéricos, eles vieram para vencer a pobreza. Eles vieram para trabalhar duro. Sur des chantiers bien payés, gros chantiers. Em canteiros de obra para serem bem pagos. Ils vivent avec très peu d'argent. Ils utilisent tous les restes de la société de consommation, la nôtre, qui gaspille tout et dont ils réprouvent le gaspillage. Donc ils utilisent tous les restes, donc ils achètent peu de choses neuves et ils mettent tout l'argent de côté. Eles gastam muito pouco dinheiro, fazem economias enormes e consideram que os franceses eles desperdiçam, exatamente, desperdiçam muito. Les Français d'ailleurs les aident parce qu'ils mettent les restes sur les terrains des bidonvilles. Donc sur le terrain on trouve toujours du bois, de tout, du fer. E os franceses ainda ajudam nessa economia porque, por conta desse desperdício, eles colocam tudo que é necessário para o melhoramento da casa do lado dos bidonvilles. Ils mettent tout l'argent de côté. En plus, à l'époque, la parité avec le franc est bénéfique pour eux, pour les Portugais. Ils mettent tout l'argent de côté parce qu'ils ont un projet. Ils veulent construire une maison là-bas. Parce que la maison du grand-père, elle est beaucoup trop archaïque. Ils veulent construire une vraie maison moderne. Là-bas au Portugal ou là-bas en Espagne. Et aussi en France. Et quelquefois, ils ont les deux. Une vraie maison avec architecte. Então, plus tard. Essas economias que os portugueses e os espanhóis fazem é para eles investirem na construção de casas dos países de origem ou mesmo para construção de casas nos dois países, em Portugal e na Espanha e na França também. Je ne suis pas trop longue. Non, on continue. Bon. Alors les Français, à salaire égal approximativement, mais à peu près égal quand même, ils sont couverts de dettes. Ils sont saisis par les huissiers. Ils sont mis en tutelle quand le mobilier est saisi. Plusieurs fois, ils sont mis en tutelle budgétaire. Pourquoi? Parce qu'ils achètent tout ce qui est nouveau pour être conformes à leur société, pour montrer qu'ils sont modernes. Então, os franceses que têm o mesmo orçamento, eles são cobertos de dívidas, porque eles são perseguidos, procurados pelos oficiais de justiça e são colocados em tutela orçamentária.